Olá, eu sou Meg Chiaramelli, eu sou Head aqui na Integração Escola de Negócios, da Escola de RH e da Escola de Vendas e Negociação. Hoje nós vamos entrevistar a Jaqueline Arruda, nossa colega, professora do curso de BP, Consultoria Interna de Recursos Humanos. E a Jaqueline vai falar para a gente sobre o BP como apoio aos clientes internos e líderes e também como analista de processos e um apoio na resolução de problemas das áreas. Olá, Jaqueline, tudo bem? Oi, Meg, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Eu tenho assistido bastante o BPcast, estava esperando ansiosamente o momento de eu estar aqui. Estou muito feliz pela oportunidade. Muito obrigada. Que bacana, Jaque. Para nós também é uma honra receber uma pessoa do Rio de Janeiro para falar um pouquinho da sua experiência, principalmente uma profissional gabaritada como você, né? Poxa, Meg, muito obrigada. Sim, não sei se o sotaque já me entregou, né? Mas realmente eu moro no Rio, né? Nasci aqui e cursei, né, toda a minha carreira aqui, trabalhando em RH. Eu costumo dizer que eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. Eu caí de paraquedas na área de RH, eu comecei trabalhando na área comercial, fui convidada para ir para a área de RH, não saí mais, tá? Eu acredito muito que a gente pode inspirar as pessoas a fazerem transformações em suas vidas. E aí eu acho que esse tema que a gente tem hoje é muito rico, porque eu vejo muito o BP, o Business Partner, como alguém que funciona como canal disso, né? Um facilitador disso. Bom, eu trabalhei quase 30 anos na área de recursos humanos em grandes empresas, né? Trabalhei nas lojas americanas, na Casa e Vídeo, na Profarma, e hoje atuo como consultora, tenho o privilégio de ser professora da integração, né? Em cursos abertos, cursos fechados, em programas também em universidades, faço consultoria em várias empresas, né? Desde 2012 eu me dedico a ajudar organizações a acharem caminhos para melhorar o desempenho humano, né, no trabalho. Eu também atuo voluntariamente como diretora na BRH do Rio de Janeiro desde 2009, outro dia eu estava pensando nisso, muito tempo, mas assim, é um trabalho muito legal, porque eu acho que lá a gente tem a oportunidade de abrir caminhos de conhecimento para os profissionais de RH. Né? Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, na BRH do Rio, mas eu acho que hoje, né, uma coisa que a pandemia nos ensinou, cada vez mais que acabaram-se as fronteiras, né? Então a gente hoje Sem dúvida. tem gente do mundo inteiro, tá? E assim, eu tenho uma história muito legal com Business Partner, Meg, porque eu fui Business Partner muito antes da gente falar esse nome. Pega até mal, né? Porque acaba entregando a idade da gente. Mas assim, eu trabalhava numa organização de varejo e a gente tinha um cliente em RH que era um cliente muito difícil, que era a área comercial. Tá? Era um cliente que gostava de andar com as próprias pernas, que não necessariamente adotava os modelos definidos na área de recursos humanos. E aí eu era... Via o RH como um estorvo, né? Exatamente. Não via, né? E eu acho que não cabe aqui dizer, né, quem é o culpado. Mas, enfim, mas eu sempre fui uma pessoa muito falante, eu conhecia a empresa inteira, né? Independente de atuar em RH, eu conhecia pessoas da empresa inteira. E um dia o meu diretor falou o seguinte: eu vou te dar uma missão. Você vai sentado agora para frente na área comercial. A área comercial funcionava no terceiro andar da empresa, que era o mesmo andar da diretoria. Então, era o andar mais importante da organização. Então, você vai sentar lá, vou te dar uma mesa, uma cadeira no meio da área de compras e você vai ficar lá, ouvindo, conversando, identificando. A gente precisa achar como a gente se mostra para esse parceiro. E assim, eu não tinha ideia do que era isso, né, Meg? Provavelmente até já existia o Business Partner, mas eu ainda não tinha conhecimento. E eu comecei lá e foi dando muito certo, porque eu experimentei... na carne, né, no sentir, o que a gente fala muito no nosso curso de Business Partner,
que é essa história de ser o parceiro. Mas você só pode ser... Outra perspectiva, né, Jaque? Completamente, né? Olha, total, assim, você passa a ver a empresa de forma diferente, você vive os dramas das pessoas, você começa a perceber os problemas que, às vezes, a gente mesmo em RH não percebe causa para eles, né? Você começa a ver, às vezes, a inadequação das soluções de RH para o dia a dia. E aí, assim, foi muito legal, porque aos poucos a gente foi entendendo isso, fazendo o que a gente hoje ensina, né? Eu ia lá, ficava lá, ouvia, participava das reuniões, depois ia para o segundo andar. Galera de RH, tem isso, tem aquilo, a gente precisa mexer nisso, isso não está atendendo, isso precisa melhorar. Olha, se a gente fizer isso, a gente vai fazer um golaço, né? Em alguns momentos até abrindo exceções à regra, mas eram exceções que eram muito importantes para o cliente. E aí eu acho que o fato eu estar sentada lá me dava um pouco de autenticidade nos pedidos, porque eu sabia do que eu estava pedindo, eu sabia qual era a dor, eu sabia relatar isso para RH. Então, assim, muito antes de eu entender o que era business partner, eu já estava lá colocando a mão na massa, foi muito legal. Como você considera que o BP deve iniciar a parceria com o líder, sem parecer que ele foi para lá para criticar ou para cobrar esse profissional? Poxa, eu acho essa tua pergunta maravilhosa, porque eu acho que esse acaba sendo um calcanhar de Aquiles para a gente. A gente em RH, a gente trabalha muito com soluções, entendendo que essas soluções se aplicam a todo mundo. E aí, quando eu chego na área, né, cliente, eu até me disponho a ouvir o que o cliente relata, eu faço diagnóstico, eu investigo, eu converso com as pessoas, mas muitas vezes a gente RH, a gente já tem o diagnóstico pronto, inconscientemente. Isso é ruim, né? Muito, 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 muito ruim. Essa previsão que eu tenho do possível problema, fecha o meu ouvido, fecha a minha sensibilidade para ter aquela escuta empática, que é a escuta me colocando no lugar do outro. E também me atrapalha a entender, às vezes, os valores daquele gestor, as dores, as dificuldades, porque muitas vezes ele passa isso para você falando coisas até que contrariam o seu ponto de vista. E aí você começa, sem querer, inconscientemente, a atribuir a ele a responsabilidade pelos problemas de desempenho dele e da equipe, né? E, em geral, nós, como business partner, muitas vezes a gente atua junto à gerência média. Quem é o gerente médio? É aquele cara que era muito bom na área dele, ele fazia muito bem, e ele foi promovido, e ele deixa de ser aquele que faz para ser aquele que precisa influenciar outros a fazer muito bem. E ele recebe pressão de todos os lados, do gestor, da diretoria, pressão da equipe, pressão dos pares, aí de repente chega alguém de RH. O que ele espera? Opa, agora eu tenho alguém que vai me ouvir, que não vai me julgar, que vai me ajudar. E, infelizmente, às vezes, não é isso que acontece, né? A gente começa, olha, aquele gestor, ele não presta atenção na equipe, ele não cuida da equipe, mas quem cuida dele? Já que você falou em escuta empática, eu sei que não existe uma fórmula pronta, mas como desenvolver essa escuta empática? Existe uma maneira de desenvolver isso? Eu acho que a melhor resposta é ir lá e literalmente se oferecer para entender aquele ser humano que está na sua frente. Deixar qualquer tipo de... Eu digo assim, a gente não pode parar de julgar, mas eu posso tentar adiar o julgamento. Então, é ir ali, me imaginar na cadeira daquela pessoa, tentar sentir o que ele está sentindo, investigar muito, fazer muitas perguntas. Eu sempre brinco que, assim, enquanto você está fazendo pergunta, você está dizendo para você mesmo que você não tem solução, porque a pergunta você só faz quando você ainda está investigando, verificando. Quanto mais perguntas você fizer, mais você amplia o seu olhar
E mais você diz para o outro assim, ó, eu quero te ouvir, eu estou interessada no que te aflige, né? E as perguntas também faz o próprio cliente pensar no que ele está respondendo, né? Exato. E muitas vezes a pergunta é mais útil para ele do que para a gente. Eu tenho situações onde, por exemplo, um gestor, né, já vivi isso umas 2 vezes, um gestor chega para mim e fala assim, eu estou com um problema, queria a tua ajuda para resolver. E aí, ok, então vamos lá, vamos entender o problema. O que está acontecendo? Isso e isso. O que deveria estar acontecendo? Isso e isso. O que você acha que te impede dessa realidade estar assim? Você vai fazendo pergunta. Às vezes, no final, eu viro e falo assim, você ainda quer saber a minha opinião? Eu já tive pelo menos 2 casos, Meg, do gestor falar assim, recente, né? Não quero, eu já sei a resposta. Assim, tem coisa... Bacana. Você faz ele raciocinar sobre o assunto que ele está discorrendo, né? Primeiro que a gente estuda que a pergunta é o vetor, né? É a trilha para o outro achar as suas próprias soluções. E é exatamente isso que acontece. Muitas vezes ele tem a solução, né? E às vezes a solução, os insights que ele tem é assim, poxa, com todas essas perguntas que você me fez, eu cheguei à conclusão que o problema sou eu. Eu é que não estou deixando claro para a minha equipe o que eu espero deles. Quando a minha equipe fez isso ou aquilo, eu acho que eles não tinham clareza do que esperavam. Olha o que é ele dizer isso versus eu ir lá e falar assim, olha, você não está sendo claro com a sua equipe. Cria muitas resistências, né, Jaque? Exatamente. E é natural que o gestor, quando você chega na área, o business partner chega na área, ele espera ajuda, ele não está esperando ninguém para julgá-lo, ele não está esperando ninguém que dê solução pronta, ele quer ajuda, ele quer apoio, ele tem uma experiência muito grande e ele sabe muitas vezes como fazer, mas ele assim falta às vezes pequenos detalhes e às vezes até a autoconfiança, né? Ou até assim, olha, o que eu tenho que estudar para fazer isso? Eu já tive essa situação, né, do gestor falar, poxa, eu acho que o problema sou eu. Agora, então, a tua ajuda comigo, Jaqueline, vai ser me dizer o que eu estudo. Como é que eu desenvolvo essa capacidade de deixar claro para a minha equipe o que eu espero deles? Olha que coisa maravilhosa para a gente. E quando o gestor tem verdades absolutas na sua cabeça e o BP ou você discorda disso, como é que você se posiciona? Pois é, isso aí eu acho muito valoroso, porque como a gente estuda muito desenvolvimento humano, Meg, a gente fica com às vezes uma autoimagem de que a gente sabe tudo, que a gente responde tudo. Só que o gestor, ele tem o dia a dia, ele tem a experiência dele, ele foi gerido em algum momento, ele sabe quais foram os gestores que ele teve que funcionaram bem, quais que não funcionaram, quais que ajudaram o desempenho dele, quais que não ajudaram. Ele já tem todo o histórico dele com a equipe dele. Então, normalmente, quando o gestor vem com essas verdades absolutas e elas doem na costela, né? Porque às vezes você sabe que os livros dizem totalmente o inverso do que ele está falando. Mais uma vez, Meg, pergunta. Me dá um exemplo de uma situação na sua vida onde isso que você acabou de me falar aconteceu. Me descreve como aconteceu. O que você acha que propiciou esse ganho? O que você acha que poderia ter acontecido e não ter dado certo? Né? Quais foram as experiências que você teve como gerido, né? Como alguém que tem alguém acima de você? Esse gestor que era o seu gestor, me fala do teu gestor predileto, aquele cara que te desenvolveu muito. Então, eu vou fazendo perguntas até para eu entender a raiz daquela verdade dele. E você não corre o risco dele te achar muito psicóloga? Olha, eu tive um coach uma vez que quando eu chegava para ele, ele falava assim, eu hoje trouxe um problema que eu preciso que você me ajude a responder. Legal, só que antes eu preciso entender melhor, então eu vou te fazer perguntas. Ele fala assim, mas vem cá, não, eu que faço perguntas, você me dá as respostas. Não,
legal, ok, mas para eu te dar as respostas, eu preciso entender o contexto. E aí só tem uma forma, de fazendo pergunta, né? Então, assim, eu não tive nenhum caso deles acharem que está sendo psicologês, mas eu já tive esse caso, dele falar, não, você tem que me dar as respostas. E funcionava exatamente assim, Meg, pergunta, pergunta, pergunta. Esse meu coach teve uma vez que eu falei para ele assim, como eu te contei, né? Você quer ainda saber a minha opinião? Aí um dia ele falou assim, quero. Eu falei, então tá. Então, olha, quando isso aconteceu comigo, eu fiz assim. Olha, os livros dizem isso, isso e isso, né? Então, assim, eu nunca tive essa situação, porque eu sempre busquei valorizar muito a experiência daquela pessoa. Eu sempre busquei olhar para quem estava diante de mim e entender o seguinte: eu sei o que os livros dizem, claro, também fui gestora de pessoas, né? Há 27 anos já trabalhando em RH, eu fui gestora de pessoas, mas assim, eu sempre me posiciono diante do meu gestor o seguinte, meu gestor cliente, eu entendo muito de desenvolvimento humano, mas quem entende de como gerir a sua equipe é você. Quem entende em como você funciona é você. Então, a minha verdade é uma e a sua pode ser outra. E eu vou acolher isso, vou respeitar, vou ouvir e também vou dar o meu ponto de vista se eu achar que no final o seu ponto de vista não está adequado. E uma coisa que é bacana quando você rebate para ele é que você mostra que gestão de pessoas não é com você, é com ele. Tem até um livro chamado Gestão de Pessoas Não é com RH, que eu acho bárbaro. Eu sou seu apoio, eu estou aqui para te ajudar, mas a questão é sua. Gestão da sua equipe é sua. Na minha experiência, Meg, diz o seguinte, o gestor, ele quer ser eficiente e eficaz com a equipe dele. Todo gestor quer ser visto como alguém que promoveu o desenvolvimento da equipe, como alguém que é admirado. Ele não quer que você faça gestão de pessoas por ele. Só que ele quer fazer a gestão de pessoas da equipe dele da forma que ele considera adequada. Quando eu, como RH, chego querendo impor a ele o meu jeito ou o jeito do RH, aí ele fala, bom, então você para fazer do seu jeito, faz você. Eu acho que o que a gente precisa aprender é, isso é uma simbiose, não tem um jeito certo que é o jeito do RH. Existe um jeito que vai ser a simbiose, a junção das boas práticas que a área de RH traz para a organização e o estilo daquele gestor, o jeito daquele gestor, né? Então, acho que a gente tem que achar essa sinergia, né? Essa congruência. E precisa existir também, né, Jaque, uma certa flexibilização do RH, né? Porque do outro lado, você não pode criar produto, engessar, distribuir para todas as áreas igualmente, sem considerar as particularidades. Exatamente. Só que, assim, o que eu percebo nos modelos que eu vejo de business partner, e eu vivi isso na pele quando eu implantei business partner em 2 organizações, quando eu trabalhava em RH, né? E hoje a gente tem muito contato com pessoas que estão no mercado até a partir da formação que a gente tem na integração. Então, assim, o que eu percebo é que a gente precisa ter muita clareza de quais são os papéis de cada área dentro do RH. O especialista, né, a área de especialista precisa entender que, da mesma forma que tem muito valor o conhecimento que ele tem dos subsistemas que ele cuida, também tem muito valor o conhecimento que o business partner traz do campo, né? Aquele cheiro do campo, o que está acontecendo na fábrica, o que está acontecendo na loja, o que está acontecendo naquela unidade. Então, não existe um conhecimento que se sobrepõe ao outro. Eles precisam se unir, né? E isso é uma coisa que precisa ser muito bem cuidada pelas organizações. Por quê? Porque quando o gestor, a área de RH, né, lá na pessoa dos especialistas do centro de serviços, não está totalmente, né, não está funcionando como uma rede junto com o business partner, isso cria fragilidade no modelo lá na ponta. O gestor, ele pode não ver, mas ele sente que não existe sinergia entre a área de RH e
a área e o business partner. E aí, como que eu posso me posicionar como alguém que é um parceiro estratégico, que é especialista em desempenho humano, se eu tenho problema dentro de casa? Né? Então, esse é um cuidar muito importante que eu sempre falo nos cursos, que você precisa, antes de colocar a cara para fora, alinhar dentro de como é que vai funcionar o RH com esse novo desenho, né? Qual o papel de cada um? Como serão cuidados aqueles assuntos que às vezes ficam na fronteira, sabe? Ah, não sei se é o business partner, se é a área de especialista. E você, como analista de desempenho humano, qual o olhar nesse processo de análise de trabalho? Como que você vê o papel do BP nesse processo? Legal, ótimo. Assim, há muitos anos, eu uso para mim essa máxima. Para que eu existo? Eu existo para melhorar o desempenho humano no trabalho, né? Eu existo para melhorar o capital humano, o resultado que o capital humano oferece ao negócio e que ele tira desse negócio. O cara de finanças existe para melhorar o capital financeiro, né? A performance do capital financeiro da organização. E o BP, eu acho que é a face do RH onde isso fica mais presente. Porque muitas vezes, quando eu chego, por exemplo, numa fábrica que está com um problema de... a fábrica está tendo muita manutenção, os equipamentos estão quebrando muito. Vamos botar todo mundo em treinamento porque os operadores não estão sabendo operar aquela máquina, né? Essa é a forma mais simples, né? Manda para treinamento que resolve tudo. E pior que, às vezes, nós mesmos de RH embarcamos nessa, né, Meg? Que aí entra aquela história que eu te falei desde o início, que a gente já tem. É como se a gente estivesse num balcão de farmácia e a gente já tem os remedinhos. Aí você falou, então é remédio tal, né? Então ele chega lá, olha, a máquina está quebrando muito. Então o remédio vamos treinar os operadores. Quando eu me posiciono como um analista de desempenho humano, eu não caio nessa. Por quê? Eu vou lá olhar como está funcionando o processo e vou entender o que está fazendo com que aquele processo não permita ao ser humano entregar a sua melhor performance. E como você faz isso, Jaque? Entender o processo. Então, assim, aí é olhar tudo, Meg, e mais uma vez olhar com uma visão holística e não uma visão só das soluções típicas de RH, tá? Então, eu vou lá ver, como é que está acontecendo esse processo? Eu vou lá, olho, observo, olho os indicadores, converso com as pessoas que estão no processo, converso com o gestor, com o líder de turno, com o operador da máquina, com a pessoa que faz a manutenção. Converso buscando entender deles como funciona esse processo para eles, tá? E aí, eu já tive, assim, surpresas muito interessantes, né? Então, por exemplo, numa situação dessa de problema de desempenho da máquina, você descobrir que o que acontecia era que o operador ele ficava numa posição que, volta e meia, ele se desequilibrava. E, ao desequilibrar, ele apoiava na máquina. Ao apoiar na máquina, ele mexeu na performance da máquina, tá? Então, ali não era uma questão de treinamento, era uma questão de mudar a posição em que o operador ficava. Agora, já que para você ter essa capacidade de fazer um diagnóstico de processo, você tem que ter uma formação além da formação de recursos humanos. Você precisa conhecer um pouquinho de tempos e métodos, gestão de processos, indicadores, não é? Olha, Meg, na minha experiência, eu sempre usei o próprio recurso da organização, tá? Então, por exemplo, eu chego lá, converso com algumas pessoas e observo que tem alguma coisa que é, por exemplo, de método. Eu não preciso entender de método e processo, mas eu posso chamar a pessoa do escritório de projetos e olha só, dá uma olhadinha aqui, eu estou achando que aqui tem alguma coisa no processo de trabalho que está impactando e atrapalhando o desempenho humano. Eu tive uma situação... Esse olhar é muito importante, não? Exato. Muito importante. Você acha que isso falta, em geral, para os consultores internos?
Eu acho que falta por conta de, primeiro, a gente vai fazer o diagnóstico sempre pensando que o problema ou a dificuldade está no ser humano. E segundo, que a gente tem sempre as respostas prontas, tá? Então, quando eu olho o processo como um todo, muitas vezes o problema do desempenho não está naquele indivíduo, tá? O problema pode estar, por exemplo, como eu coloquei, na ergonomia da estação de trabalho. O problema pode estar nas condições que são dadas a ele. Por exemplo, uma pessoa que precisa se concentrar e trabalha num ambiente muito aberto, com muitos barulhos, né? Então, aquela pessoa, o problema não está nela, o problema está no entorno. Ou ela precisa de um equipamento que não está à disposição dela. Ou, por exemplo, existe um processo, né, nas organizações, é muito comum você ter processos que vão passando por várias áreas. E, às vezes, cada área desenha o seu pedaço e as interconexões não são desenhadas, né? Então, é o limbo, né? O famoso limbo, não é de ninguém. Exatamente. Então, assim, eu tenho um caso num livro, esse eu não vivi, mas eu li, achei muito legal, que um grupo da área comercial não estava batendo a meta, e aí o business partner foi conversar, como eu falei aqui, né? Foi conversar com os vendedores, com o gerente de vendas, com todo mundo, com os clientes, era um caso de uma farmácia, né? De uma empresa de farmacêuticos. E ele descobriu o seguinte: quando o vendedor ia na farmácia e vendia o produto novo, que era a meta da área comercial, né? Colocar esse produto novo, tinha um processo de cadastro financeiro diferenciado. E esse cadastro, o cliente não queria fazer. O cliente falava assim, se é para fazer esse cadastro, não deixa eu comprar um produto antigo. E a empresa não estava batendo a meta no produto novo porque era uma questão de processo que a área financeira criou uma regra e não tinha visão de que, ao chegar no cliente, essa regra não ia ser bem recebida. E aí entra o papel do business partner. Vem cá, área comercial, vem cá, finanças. Olha só, eu fui lá e o cliente está dizendo isso. Será que a gente pode mexer nesse processo? E aí você vê qual é o papel do business partner. Só juntar as pontas. Não tem que dar treinamento, não tem que fazer análise de cargo, não tem que fazer seleção. É criar as conexões necessárias para o desempenho humano ser alavancado. Já que você trouxe esse case para ilustrar, e ficou ótimo. Como agir quando o cliente, gestor, pede ou solicita alguma coisa, né? E o BP percebe que aquilo não tem absolutamente nenhuma relação com o diagnóstico? Como fazer para resolver esse problema? Pois é, normalmente eu uso a nossa velha máxima das perguntas. Então, ele chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer um treinamento de motivação com os meus vendedores. Ok, o que você percebeu que te indica que a questão está na motivação? Eles não estão vendendo os produtos que eu espero que vendam. Ok, me conta um pouquinho como é que foi a tua última reunião de vendas. O que eles trouxeram em relação a esse novo produto? Então, eu vou fazendo perguntas, tá? Já aconteceu do gestor falar, não, olha só, esquece esse negócio de diagnóstico, vamos fazer o que eu estou pedindo, tá? Eu acho até, Meg, que às vezes, em nome da parceria, vale a pena você fazer, mas assim, olha, eu vou fazer, não estou confortável, mas vou fazer para atender seu pedido. Agora nós vamos fechar um acordo aqui. Se lá no final a gente vê que essa ação não deu certo, na próxima vez a gente vai fazer da forma que eu acho correto. Fechou? Você me lembrou uma situação muito interessante dentro dessa pergunta que eu estou te fazendo, que o diretor me pediu para treinar uma quantidade imensa de pessoas, porque elas eram indisciplinadas e não ligavam, comunicando a anomalia para um local todo especial que foi feito. E aí a gente foi investigar e descobrimos que eles realmente criaram uma área especial e tudo mais. Esqueceram um detalhezinho muito pífio, dar o telefone para as pessoas que não faziam a mínima ideia que aquilo existia, né? Agora, a pergunta que eu ia te fazer
é o seguinte, Jaque, você acha que quando alguém, um consultor interno ou um analista de RH, ele leva uma questão, um diagnóstico relacionado ao processo em si, se ele é bem aceito, ele tem autoridade perante aquele cliente interno? Olha, eu acho que quando você começa a relação, eu já começo a relação dizendo, olha, eu sou seu parceiro e o meu papel aqui é apoiar o desempenho humano na área. Então, eu vou olhar para tudo que possa estar atrapalhando o potencial dos indivíduos dentro da organização, tanto de forma individual quanto coletivamente, tá? E sabendo que, em alguns momentos, eu posso precisar investigar áreas onde eu não sou especialista. E aí eu vou usar o próprio recurso da organização, ou seja, as outras áreas para virem aqui me apoiar, tá? Eu nunca tive ninguém que se opusesse a isso, tá, Meg? Porque eu acho que quando a gente já se coloca como alguém que vai lá apoiar ou alavancar ou identificar formas de melhorar o desempenho humano, eu já trago um leque muito maior do que dizer assim, ó, eu sou business partner de RH. Então, eu acho que eu já começo o jogo deixando claro qual vai ser, né, a abrangência do meu trabalho. Perfeito, Jaqueline. E eu queria aproveitar o tempinho que resta ainda para fazer um bate-bola sobre a atuação do consultor interno. Então, eu vou te fazer algumas perguntas bem rápidas e eu queria que você respondesse de uma maneira muito rápida com a primeira palavra que surgisse na sua cabeça. Primeiro deles, um erro que um BP jamais pode cometer. Olha, eu ouvi isso outro dia num BPcast e vou tomar para mim. Comprometer a confiança do cliente nele. Confidencialidade. Nunca. Lindo! A melhor qualidade de um BP eficiente? Acho que é saber ouvir e saber negociar. Uma responsabilidade que um BP não pode perder de vista? Que ele está ali como parceiro daquele negócio. Uma dica para ser um BP de sucesso? Investir muito na parceria, na sua parceria com os gestores, clientes e com os influenciadores da área. Um problema que não é da responsabilidade do BP resolver? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Porque quando eu me posiciono como analista de desempenho humano, assim, praticamente tudo está dentro do escopo do BP, né? Eu acho que tem uma questão que você trouxe logo no início, que é, eu não posso fazer gestão de pessoas pelo gestor, mas eu também não posso jogar ele aos leões e não apoiar. Então, acho que a gente precisa achar o equilíbrio desses dois lados. Um problema que, com certeza, é da responsabilidade do BP. O compromisso genuíno de estar a serviço das pessoas dentro da organização. Já que com a pandemia, qual é o grande desafio do BP para se manter próximo das pessoas das áreas que atende? Pois é, essa é uma pergunta que eu também vou pegar uma cola em outro BPcast. Já vou avisando para todo mundo assistir, todos que estão maravilhosos, tá? Eu acho que ter uma agenda consciente de ouvir as pessoas. Tá? Então, assim, eu não posso ter um dia cheio de reuniões para falar de vários projetos e não ter, ao longo do dia, pelo menos uma conversa para falar assim, quero saber como você está. Como é que está sendo para você viver essa pandemia? Como é que estão as reuniões? Né? Tem alguma coisa que está te impedindo de performar melhor? Tem alguma coisa te incomodando? Em que eu posso te ajudar? Eu acho que diariamente o business partner tem que ter pelo menos uma conversa dessa. E essa conversa ninguém vai botar na sua agenda. Você tem que assumir esse compromisso e agendar com as pessoas. Olhando para o mercado, de uma maneira geral, o que precisa melhorar nas organizações para elas se tornarem um melhor lugar para se trabalhar? Acho que coerência, walk the talk,
sabe? Assim, eu percebo muito que as empresas têm uma comunicação de valores, de propósitos, e nem sempre isso permeia os próprios processos de gestão de pessoas, né? A empresa fala muito de iniciativa, mas os processos de gestão de pessoas não oferecem aos colaboradores oportunidade de terem iniciativa, né? Então, a empresa fala de que você pode errar, você tem que inovar, mas nos processos de RH ele não consegue inovar, os processos estão engessados. Então, eu acho que a gente precisa ter muita coerência entre o que a empresa fala interna e externamente e o que as práticas de gestão de pessoas comunicam. Perfeito, Jaque. Olha, não tenho palavras para te agradecer. Imagina, eu acho que este episódio, como os outros, tem sido uma aula incrível, pelo menos para mim, e espero que ajude todos os BPs do Brasil. Super agradeço a você, é uma honra estar aqui e realmente faço esse convite para todos os business partners para assistirem esse e os demais episódios, que vão aprender muito. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até aqui, que viram o episódio inteiro. Gostaria de pedir que vocês compartilhassem. Essa é uma fonte de conhecimento, acho que muito bacana para capacitar os BPs, os consultores internos, em todo o Brasil, já que a gente tem tão pouca bibliografia sobre o assunto. O episódio de hoje estará disponível no YouTube e em podcast. Assistam, compartilhem e participem do próximo.